Meio-dia e 2, hora de Brasília. Boa tarde, segunda-feira, 2 de dezembro. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Novo Tempo. O NT Sul já está chegando para manter você sempre bem informado. Vamos aos destaques do dia. Maria Fumaça iluminada passa por Cachoeira do Sul e família se reúnem para ver a locomotiva decorada. Produção em Cachoeira do Sul ajuda a colocar o Brasil no 4º lugar no ranking mundial da cultura de Noz Pecan. Nossa equipe conversou com o autor Thomas Eckschmidt sobre o tema do seu último livro, Capitalismo Consciente. Bancos abrem mutirão para negociação de dívidas e descontos são de até 90%. E ainda, nós vamos conversar com o deputado federal Paulo Pimenta, que vai assumir este mês a presidência do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. Você pode participar com a gente no NT Sul, enviando sugestões, informações através das nossas redes sociais. No WhatsApp, o nosso número é o 51997697129. Entre em contato também pelo Facebook, comentando e compartilhando as reportagens. facebook.com/TV Cachoeira. Seja muito bem-vindo, o NT Sul está começando agora. Faltando menos de um mês para o Natal, Cachoeira do Sul recebeu ontem a Maria Fumaça iluminada com a presença do Papai Noel. A locomotiva ficou apenas 20 minutos parada, mas foi o suficiente para alegrar inúmeras famílias. As famílias enfrentaram o sol e o calor para saudar o projeto Natal nos Trilhos, que contempla a passagem de trens iluminados e espetáculos artísticos em 5 estados brasileiros. A iniciativa foi da empresa Rumo, a maior operadora de ferrovias do Brasil, em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Os cachoeirenses lotaram a antiga estação férrea, que hoje abriga uma empresa de reciclagem, para esperar a Maria Fumaça. E foi o dono do Ecoponto Uauí, o Biratã Freitas, que fez estes registros. A composição, que apresentou vagões de carga e de passageiros, onde o destaque foi o vagão dormitório, chamou a atenção. A Maria Fumaça chegou em Cachoeira do Sul 2 horas e 50 minutos da tarde, quase 1 hora depois do previsto, e se despediu 20 minutos depois. Mas foi suficiente para fazer adultos e crianças felizes. A locomotiva cumpriu seu roteiro com o tradicional apito na chegada e também na despedida. O acesso à antiga estação férrea foi tomada por carros. Em alguns momentos, o trânsito no local ficou congestionado. Quem prestigiou teve uma tarde diferente. Só no Rio Grande do Sul, ela vai cumprir a agenda em 30 cidades. Antes da parada em Cachoeira do Sul, a Maria Fumaça foi atração em Santa Maria e Restinga Seca. O roteiro começou no dia 20 de novembro e se estenderá até o próximo dia 15. Ação muito legal, né? Uma pena que passou durante o dia. Teria sido muito melhor se tivesse passado à noite, mas infelizmente, né, não dá para passar em todas as cidades à noite. Bom, definitivamente o Natal chegou. Dezembro é o mês das cantatas e na noite de ontem centenas de pessoas se aglomeraram para assistir à apresentação de alunos da Escola Adventista de Cachoeira do Sul, no centro da cidade. Antes da apresentação, a agitação e ansiedade dos pequenos artistas. Depois de semanas de ensaios, chegou a hora de subir ao palco, ou melhor, subir as escadas, porque a histórica escadaria da Igreja Matriz de Cachoeira do Sul foi transformada em palco para que as crianças contassem a história do nascimento de Jesus. Centenas de pessoas se aglomeraram em frente ao Chateau d'Eau para assistir ao espetáculo. Um show de cores na fachada da Igreja Matriz. Cenário perfeito para muitas fotos e vídeos. Ao fim de cada música apresentada pelo coral de vozes infantis, a reação do público com aplausos. Um dos destaques foi a apresentação do equatoriano Davi Freire Solis, que interpretou o clássico Noite Feliz. Dezembro chegou e está aberta a temporada das cantatas.
Realmente foi uma bela programação. Parabéns a toda essa meninada e organização também da Educação Adventista em Cachoeira do Sul. Gente, Cachoeira do Sul já é reconhecida como capital sul-americana da NOSPECAM. A partir de um trabalho realizado aqui, muitos produtores aderiram à cultura que nos últimos anos tornou o Rio Grande do Sul o maior produtor nacional. E desde o mês de julho deste ano, uma das metas de vida de um empresário local proporcionou ao Brasil o reconhecimento e a inclusão como quarto colocado no ranking mundial de produção de NOSPECAM. Foram 19 anos perseguindo e construindo esta meta. O NT Sul mostra agora um pouco dessa história. Um minucioso e artesanal trabalho de enxertia aliado ao cuidado no uso de matrizes saudáveis e selecionadas. Esses são apenas 2 dos muitos fatores que garantem a qualidade das cerca de 200 mil mudas de Nogueira Pecan geneticamente padronizadas via enxertia, que saem anualmente deste que é o maior viveiro do mundo de Nogueira Pecan em raiz embalada. Fica em Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul. São 12 funcionários atuando no setor que mantém a média de 400 mudas em preparo. O empresário Edson Ortiz justifica por que, desde o ano de 2000, quando montou a própria empresa, focou estrategicamente na produção de mudas para incentivar e aumentar o número de produtores de NOSPECAM, aproveitando que o mercado apontava para a necessidade e busca da diversificação de culturas no agronegócio. Para ofertar algo exequível e rentável para esse público, então nós formatamos um sistema, né, com uma genética adaptada ao Brasil, um híbrido norte-americano, né, um conjunto de híbridos, na verdade, que tem resistência a doenças, né, que produzem muito, nozes de qualidade, né, um sistema de raiz coberta, nós somos pioneiros também, em que a muda é produzida em substrato dentro de um saquinho, né, que pode ser plantado em qualquer época do ano, um suporte técnico a esse produtor que diversifica ou esse profissional que não é da área que quer plantar. Então nós oferecemos todo um cabedal de conhecimento, transferência tecnológica para esse profissional ou para os seus funcionários, né, que acredito que foi fundamental. E a parte de comercialização. Então nós adquirimos a safra desses produtores, né. Hoje a nossa empresa é a maior compradora de nozes da América do Sul, né, de nozes Pecan. Edson destaca que dos mais de 5 mil produtores do Brasil, cerca de 3 mil estão integrados à empresa dele, todos esses da região sul. O empresário começou a trabalhar com nozes em 1990, como funcionário da precursora da cultura em Cachoeira do Sul, a Link Agroindustrial. Durante 10 anos, ele estudou, aprendeu muito sobre a fruta, se impressionou com a produtividade mundial, as possibilidades da cultura e percebeu que o Brasil não constava nas estatísticas. O projeto modelo que ele desenvolveu com produção e fornecimento de mudas, assistência técnica, incentivo a novos produtores e compra da produção foram cruciais para a popularização da pecanita em produção e consumo. Com tudo isso, Cachoeira do Sul já ganha um novo reconhecimento e projeção também, porque já está sendo reconhecida como capital sul-americana da NOSPECAM. Temos um bom percentual, né? Talvez acima de 60% das nozes Pecan descascadas saem do município, né? São as 2 maiores processadoras de nozes Pecan da América do Sul estão no município, né? Temos hoje 3 grandes viveiros aqui, né, no município, né? E temos aqui o maior viveiro do mundo de Nogueira Pecan, né, que é o nosso, né, em raiz embalada, e com muitos cursos, muitos eventos, né? Hoje o Rio Grande do Sul é o maior produtor de pecanita do mundo. Além disso, Edson comemora a realização de um projeto de vida. Foram 19 anos de trabalho e persistência para que a produção brasileira aumentasse e que fosse reconhecida e incluída no ranking mundial. Em julho deste ano, aconteceu o Congresso do Conselho Internacional de Nozes, em Boca Raton, na Flórida, com mais de 1.300 delegados de mais de 60 países. Lá, ele apresentou os números brasileiros de 2018, chancelados pela Associação Brasileira de Nozes e Castanhas e revisados pela Embrapa Pelotas. Na publicação oficial do INC do mês seguinte, o Brasil já estava lá, entre os 4 maiores produtores mundiais de NOSPECAM. O México lidera o ranking com 145.500 toneladas com casca. Estados Unidos, 126.500 toneladas.
África do Sul, 18.200 toneladas. Brasil, com 3.500 toneladas. Seguido da Austrália, com 2.000 toneladas. É uma realização, né? É uma oportunidade de vida, né? Sermos agentes desse número importante, né? Ranqueado aí o Brasil em 4ª posição mundial na produção de pecan, perdendo apenas para o México, Estados Unidos e África do Sul. Então, uma realização. Acho que o sentimento que reúne, né? O mix de sentimentos desse momento é realização. Então, nós temos pouquíssimos países produzindo no mundo e todos os países do mundo para consumir, né? Então, acreditamos que o conjunto desses fatores todos, né, é que fez o sucesso da pecan e aí o Brasil crescendo com essa 4ª posição mundial. E as pessoas conhecerem mais esse produto, né? Porque era um produto praticamente desconhecido há algum tempo atrás, né? Exato. Então a divulgação ela se deu através de muito esforço em palestras, em cursos, né? E também com o apoio das mídias aí, no sentido das pessoas conhecerem a nogueira, né? E também conhecerem as nozes, né? Com mais e mais receitas divulgadas, né, do uso dessas nozes, o pessoal entender qual é a diferença da nossa pecan, da nossa chilena, né, que tem as suas diferenças, né, e ao mesmo tempo, provando a pecan, o pessoal percebe o sabor, né, que é agradável, é saudável, né, e esse consumo, devido a esse mais e mais conhecer então dessas nozes, só vem aumentando. Analisando o ranking, é nítido que há uma grande distância entre a produção do Brasil e dos demais países ranqueados. Mas Edson aposta no futuro e nas condições que aqui existem para a cultura prosperar. E o Brasil tem muitas vantagens. Todo mundo, né, o universo produtivo de pecan tem problema de falta de água, né? E nós aqui, salvo algum ano de irregularidade pluviométrica, nós temos abundância hídrica, né? Nós temos solo, vocação agrícola, temos, enfim, mesmo com o custo Brasil, que não é fácil, né? Mas nós temos oportunidades de clima, de solo, né, para sermos aí, pelo menos entre os 4 maiores produtores mundiais. O que já é muita coisa. O que já é muita coisa. E gerando emprego, gerando impostos, né, gerando tecnologia, né, e gerando saudabilidade, né, porque um dos meus elementos motivadores desses anos todos é saber que eu estou trabalhando para levar saúde aos consumidores. Está aí um trabalho, não é? E uma cultura também que é orgulho de Cachoeira do Sul. Gente, na próxima quarta-feira, o Rio Grande do Sul vai receber a cúpula do Mercosul na Serra. E mais um problema caiu no colo dos países sul-americanos hoje pela manhã. Pelo Twitter, o presidente americano Donald Trump anunciou que o aço e alumínio recebidos pelos Estados Unidos, de Brasil e Argentina vão ter tarifas retomadas. Ele justificou a medida por causa da desvalorização cambial nos países sul-americanos. Os Estados Unidos vão impor tarifas sobre o aço e o alumínio recebidos de Brasil e Argentina, declarou o presidente americano Donald Trump nesta segunda-feira. Pelo Twitter, Trump disse que a medida é motivada pela maciça desvalorização cambial promovida pelas economias sul-americanas. O presidente ainda acrescentou que a Reserva Federal Americana deveria agir para evitar que países tirem vantagens do dólar ao desvalorizar as próprias moedas. O anúncio acontece às vésperas da cúpula do Mercosul, marcada para começar na próxima quarta-feira na cidade gaúcha de Bento Gonçalves. De acordo com a Agência Brasil, o Paraguai vai ser representado pelo presidente Mário Abdo Benítez, enquanto Uruguai e Argentina, cujos governos perderam as últimas eleições, vão estar representados pela vice-presidente Lúcia Topolansky e pelo presidente Maurício Macri, respectivamente. O capitalismo é o sistema econômico adotado em quase todo o mundo. Se por um lado ele é base da economia e por isso tem grande importância mundialmente, por outro também é muito criticado por incentivar o consumo desenfreado sem preocupação com as consequências que isso traz para o mundo. A repórter Gabriela Bello conversou com o cofundador do movimento Capitalismo Consciente do Brasil, Thomas Eckschmidt. Veja o que ele diz. E este assunto ele é o título do último livro publicado pelo Thomas. Ele conversa comigo e fala, né, Thomas, um pouquinho do que trata, o que é o capitalismo consciente. O capitalismo consciente é uma nova filosofia de negócio. É uma filosofia que explora o sistema econômico como uma ferramenta de gerar prosperidade. Prosperidade para todos, não é só mais para um, mas a intenção é que a gente, através de 4 fundamentos, crie um ambiente de negócio que seja inclusivo, seja focado na geração de valor e não só na geração de lucro. Lucro é um dos valores que uma empresa pode gerar,
tá certo? E cria uma cultura, um movimento de transformação social através da prosperidade coletiva. Como que o capitalismo consciente ele é possível e tem alguma empresa aqui no Brasil que já adota esse sistema? No Brasil é muito bacana porque a gente tem muitas empresas. Aqui no Rio Grande do Sul, eu gosto de destacar a Mercur, é uma empresa extremamente consciente. Ela tomou decisões muito radicais de reduzir o faturamento, mas para gerar um resultado financeiro mais sustentável, mais forte em longo prazo. Voltando à origem, voltando à essência. Toda empresa, quando começa alguma coisa, começa em melhorar alguma coisa no seu entorno. Todo mundo que começa a fazer o mesmo, raramente tem chance de se estabelecer. Então, o empreendimento, o empreendedorismo, na sua natureza, ele começa com uma intenção profunda de resolver um problema, de melhorar alguma coisa. O que o capitalismo consciente tem de diferente, né, da filantropia? O capitalismo consciente, ele usa o negócio para gerar valor em múltiplas dimensões. A filantropia, ela prega, ela compartilha o excedente de riqueza, mas às vezes de forma assistencialista. E o que a gente quer, através de um capitalismo mais consciente, criar formas de negócio que sejam mais inclusivas, que gerem mais prosperidade e não só valor financeiro. A gente tem que, através dos negócios, gerar valor social, valor ambiental, valor de conhecimento, valor tecnológico. E, sim, são diversas outras dimensões que eu gosto de chamar que são valor potencial de um negócio. Às vezes a gente não gera o valor financeiro, mas se a gente continuar gerando outros valores de negócio, uma hora esses valores voltam e revertem e geram mais valor financeiro. E aí as únicas coisas garantidas na vida são a morte, que a gente vai pagar imposto e que uma nova crise vai nos afetar. Então, quando você tem a capacidade de gerar múltiplos valores, não só financeiro, durante uma crise, você protege o seu ecossistema gerando outros valores social, emocional, ambiental. E quando a gente passa da crise, as pessoas consomem mais, os funcionários abrem mais ideias, os fornecedores trazem mais inovação e o nosso ecossistema prospera de forma exponencial. Você falou dos funcionários, eles também precisam estar cientes disso, né? Porque não basta ali o empresário adotar o sistema, mas a equipe como um todo não está dentro, né, desse sistema e está consciente do que precisa ser feito. Com certeza, acho que todo esse movimento parte do princípio que o líder entende o processo de transformação, os funcionários abraçam a ideia, deixa de ser uma empresa, passa a ser uma causa. O objetivo disso é que a empresa seja uma causa, a causa de transformar o nosso mundo ao nosso redor através do nosso produto, do nosso serviço, da nossa solução, do que nós oferecemos para o mercado e do valor que geramos para o mercado. Uma coisa que eu queria destacar também, a gente fala disso e algumas pessoas pensam, isso é a turma que abraça a árvore. A gente não está aqui para abraçar a árvore. As empresas que praticam isso geram resultados, em média, 5 a 10 vezes superior do que a média do desempenho econômico das empresas. Então, é um resultado financeiro de alto potencial de impacto quando a gente aplica os princípios de um capitalismo consciente. Acredito que muitos empresários estão assistindo agora, né, decididos aí a fazer uma mudança na sua empresa. Então, algumas dicas, Thomas, de como, né, essas pessoas podem fazer aí para adotar o capitalismo consciente. Uma sugestão é a gente começar a olhar uma forma de cooperar mais localmente e competir externamente. O exemplo que eu dou, a China é um país comunista, socialista, mas é capitalista ao mesmo tempo. Então, o que significa isso? A China determina regiões do país que vão desenvolver uma tecnologia, uma área, para competir internacionalmente. Então, essa é a forma que eles têm, com muito sucesso, avançado. A minha sugestão é que a gente comece a estudar esse assunto, comece a desenvolver a ideia dentro da organização e achar os parceiros locais para colaborar mais localmente e competir mais externamente. A gente tem visto muito o nosso vizinho como nosso concorrente. O nosso concorrente está mais longe e se a gente olhar o quem está perto como concorrente e não olhar o de longe vai engolir nós dois, localmente. Então, o que é isso? No fundo, é a gente olhar que o capitalismo e o socialismo são bons sistemas e são péssimos sistemas. O socialismo é excelente para distribuir riqueza, mas falha na produção. O capitalismo é excelente na produção de riqueza, mas falha na distribuição. O dia que a gente produzir bem e distribuir bem,
a gente avança coletivamente por um novo nível de desenvolvimento social, econômico, ambiental. Bom, muito obrigada por todas as informações. Obrigado a vocês, obrigado pela audiência e obrigado pelo interesse, que é um potencial caminho de transformação das nossas comunidades e do nosso país. Isso aí, precisamos pensar em produção de riqueza, mas também precisamos pensar em distribuição. Condutores do Rio Grande do Sul vão ser avisados pelo Detran do vencimento da Carteira Nacional de Habilitação por mensagem de celular e e-mail, e não apenas por carta enviada pelos Correios. A mudança está prevista em lei publicada no Diário Oficial do Estado. O aviso vai ser remetido aos condutores até 30 dias antes da data de vencimento da CNH, desde que não haja processo de renovação aberto em um centro de formação de condutores. A versão física em papel será mantida somente para aqueles condutores que não tiverem telefone ou e-mail cadastrados no sistema do Detran. De janeiro a novembro deste ano, foram expedidas quase 400 mil cartas, com custo total superior a R$ 660 mil. A expectativa é de que esses gastos sejam reduzidos em pelo menos 50% com as mensagens eletrônicas. Interessados em receber esse e outros avisos do Detran devem fornecer endereço de e-mail e número de telefone quando realizarem algum serviço nos centros credenciados do departamento e também autorizar o envio das mensagens. Também é possível fazer o cadastro via internet por meio da Central de Serviços. O site é detran.rs.gov.br. Mais de 300 mil maços de cigarro foram apreendidos pela polícia ontem à noite na BR-285 em Passo Fundo, na região norte do Rio Grande do Sul. O cigarro estava escondido no meio de uma carga de milho em uma carreta que tinha sido contrabandeada do Paraguai. O caminhão era conduzido por um homem de 40 anos, morador da cidade gaúcha de Garibaldi. Ele foi preso em flagrante. O veículo e a carga de 300 mil maços de cigarro foram apreendidos. Bom, você já sabe que pode participar do NT Sul enviando as suas mensagens, as suas fotos, as suas informações. E eu vou relembrar como você pode fazer isso. No WhatsApp, nosso número é o 51997697129. Está na tela, anote aí, já salve esse número no seu celular. No Facebook, o nosso endereço é o facebook.com/TV Cachoeira. Tem a transmissão ao vivo do telejornal por lá e você pode participar ao vivo com a gente. Vamos aqui para a nossa telinha, vamos ver os recadinhos da nossa audiência. Sônia Alberto, de Cachoeira do Sul, quero agradecer pelo fim de semana com minha família aqui em casa. Um abração para todos vocês do NT Sul. Vamos ver aqui a foto que a Sônia mandou para a gente. Oh, coisa boa! Aí está a Sônia, família reunida. Abraço, Sônia. Tudo de bom para você. Bom começo de semana para todo mundo aí, viu? Juliana, também aqui de Cachoeira. Quero desejar feliz aniversário para o meu pai, Adair, que completa hoje mais um ano de vida. Vamos ver a foto aqui que a Juliana mandou pra gente. Aí está a Juliana e o seu Adair. Desejamos aqui também felicidades. Vai o abraço da Juliana para o Adair. Obrigado aí pela participação, viu? Cláudio Lopes também está com a gente. Eu queria que o NT Sul fosse até 3 da tarde. Olha aí que sugestão, hein, Cláudio? Aí está o Cláudio, feliz da vida. Grande abraço para você, Cláudio. Obrigado aí pela participação. Bom, fica aqui o apelo para nossa chefia, viu? Vamos ter que aumentar a equipe. Olha só, a gente tem aqui algumas fotos da inauguração aqui de Cachoeira do Sul de um espaço chamado Espaço Novo Tempo. Ele está localizado na zona norte aqui de Cachoeira do Sul, ao lado da igreja do bairro Oliveira, a igreja adventista do bairro Oliveira. É um espaço onde tem vários serviços para a comunidade. Inicialmente ele vai estar aberto nas tardes de sábado, às 3 horas da tarde, e às 7h30 da noite, às quintas-feiras. Vamos ver aqui mais algumas fotos do Espaço Novo Tempo e da inauguração que aconteceu na tarde de sábado em Cachoeira. Aí estão os voluntários uniformizados, né? E parte da comunidade que já se integrou, participou também desta primeira atividade na tarde de sábado. Parabéns a todos os voluntários, a todos que se envolveram neste belo projeto. A gente vai contar aí mais à frente algumas novidades sobre este espaço, o Espaço Novo Tempo. Existem alguns desses espaços em todo o Brasil e Cachoeira do Sul está recebendo o primeiro. É a Novo Tempo, um pouquinho mais perto do seu público. Bom, vai mandando aí o seu recadinho pra gente, tem várias mensagens aqui no Face, tem várias mensagens chegando no WhatsApp, mas dá tempo de participar ainda, viu? Vai mandando seu recadinho que daqui a pouquinho a gente põe na telinha. No próximo bloco, bancos abrem mutirão para negociação de dívidas e descontos são de até 90%. E ainda, nós vamos conversar com o deputado federal Paulo Pimenta, que vai assumir este mês a presidência do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. A gente volta rapidinho, não sai daí.
12h30, hora de Brasília, o NT Sul já está de volta. Muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Na semana passada, uma comissão especial criada para analisar alterações no plano diretor municipal em Cachoeira do Sul realizou audiência pública sobre o projeto de lei de autoria do vereador Nelson Azevedo, que transforma em zona comercial e residencial a área de proteção ambiental do Morro do Cascalho. Um parecer favorável à matéria foi emitido, deixando o projeto apto para ser votado pelo plenário. A intenção da comissão era que o projeto fosse votado hoje. Contudo, o juiz da primeira vara civil de Cachoeira do Sul determinou a suspensão da tramitação do projeto, destacando que a prefeitura foi condenada em ação civil pública transitada em julgado ano passado. O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Carlos Alberto, informou que o Legislativo vai interpor ainda hoje agravo de instrumento, solicitando que o projeto seja votado. Dezembro começou com sol e temperaturas amenas em Cachoeira do Sul e também em todo o território gaúcho. Nos próximos dias deve esquentar um pouquinho mais. Confira na previsão do tempo. Cachoeira do Sul começou a semana com um belo amanhecer nesta segunda-feira. Tempo firme ao longo de todo o dia. Temperatura mínima 13 graus e máxima 24. Na terça-feira o sol predomina, tem poucas nuvens, mas não chove. Temperatura mínima 14 graus e máxima 27. Na quarta-feira, aumento de nuvens, o sol aparece e deve ser abafado. Tem possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Temperatura mínima 19 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A semana começou com sol em todo o território gaúcho. Uma massa de ar seco volta a influenciar no tempo, afastando a possibilidade de chuva até pelo menos quarta-feira. Mesmo com o sol, a temperatura deve variar bastante durante o dia. Essa massa de ar frio faz com que os termômetros caiam pela manhã, mas a predominância do sol faz com que esquente à tarde. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 23. No norte do estado, em Passo Fundo, 24 graus. Em Santa Maria, na região central, 22. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 21 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 23 graus. A campanha contra o sarampo encerrou no último sábado com o dia D para jovens de 20 a 29 anos. Aqui em Cachoeira do Sul, o resultado é vergonhoso. Das quase 11 mil pessoas que precisavam comparecer nas salas de vacina, apenas 323 fizeram isso, segundo o Departamento de Vigilância em Saúde. E, pasmem, só 150 jovens foram vacinados durante toda a campanha. Lembrando que cerca de 12 mil casos de sarampo já foram confirmados, 90% no estado de São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul, são 44 casos confirmados, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Vamos conferir novamente aqui as mensagens dos nossos telespectadores e também dos nossos internautas. Se você quer participar do nosso momento de interação, os nossos contatos estão aí aparecendo na sua tela. O WhatsApp é o 51-997-697129. E o endereço da página no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Deixa eu destacar rapidinho aqui algumas mensagens do nosso Face, pessoas que estão mandando mensagens aqui. O Léo Chaves está com a gente, o Fabiano Radatz também, a Eni Terezinha Ferreira Quadros, o Márcio Bica. Grande abraço para vocês, uma ótima tarde, viu? Vamos aqui para a nossa telinha. A Danúbia Moraes, de Cachoeira do Sul, está com a gente. Aqui na Ferreira estamos sem água, já faz 2 semanas. Esperamos que a Corsã dê um jeito, porque sem água não dá. É verdade, viu, Danúbia? Que situação, hein? Quanto tempo sem água? Vamos cobrar aí, encaminhar a sua mensagem para a equipe da Corsã aqui em Cachoeira do Sul e saber o que está acontecendo, né? Obrigado aí pela mensagem. Sebastião, de Curitiba, no Rio Grande do... Aliás, Sebastião, agora fiquei em dúvida se é de Curitiba, no Paraná, ou se Curitiba é o sono dele. Curitiba, no Paraná, né? O NT Sul é só no Rio Grande do Sul? Sebastião pergunta. Não, Sebastião. O NT Sul é gerado a partir de Cachoeira do Sul para toda a rede aberta da Novo Tempo, né? Que é gerada a partir de Cachoeira do Sul, da televisão Cachoeira do Sul, tá bem? Então, você que nos assiste em várias capitais brasileiras, são 22 capitais que recebem o sinal aqui da TV Novo Tempo a partir de Cachoeira do Sul, bem como várias outras cidades em todo o país, incluindo a capital Curitiba. Grande abraço aí ao Sebastião, obrigado pela participação com a gente. O Edinaldo Pedro também está com a gente em Maceió, Alagoas. Daniel, manda um abraço pra gente aqui, Igreja Adventista do Tabuleiro Novo.
Obrigado, Edinaldo. Tudo de bom para você. Grande abraço para os amigos aí da Igreja do Tabuleiro Novo. Obrigado pela companhia. Obrigado pela participação. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos. Vai mandando sua mensagem que a gente põe na telinha aqui. O secretário de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, Ronaldo Trojan, reassumiu hoje o cargo. Trojan estava afastado desde o final do mês de outubro, quando precisou ser internado para um tratamento médico após ter um infarto. Hoje pela manhã, Trojan participou da reunião do secretariado. Com restrições médicas após o problema cardíaco e intervenção cirúrgica, o secretário está proibido até de dirigir veículos. Ele garante que vai ser um desafio. Lembrando que antes o secretário pegava no pesado, capinava praças, podava árvores e carregava carrinho de mão para auxiliar os servidores. Que muitos brasileiros estão sofrendo com dívidas não é novidade. E a maior parte dos débitos é com instituições financeiras. Pelo menos 53% das dívidas no Brasil. E se você tem algum débito com o banco, esse pode ser o momento para quitar a dívida. Começou hoje em todo o Brasil um mutirão de negociação e orientação financeira em diversos bancos. Tem banco oferecendo até 90% de desconto aos clientes. 7 instituições financeiras estão participando da Semana de Negociação e Orientação Financeira que começou nesta segunda-feira. Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco Pan, Caixa Econômica, Itaú e Santander. Parte das agências bancárias destes bancos funcionará com horário estendido até às 8 da noite para a negociação das dívidas em atraso dos clientes. Para verificar quais agências trabalharão em horário diferenciado, basta acessar o site paporetoconfebraban.com.br. A negociação também pode ser feita pelos canais digitais de cada instituição e pela plataforma consumidor.gov.br. Os bancos Votorantim e Safra participam do mutirão apenas pelos canais digitais. As oportunidades para negociação com os bancos são diversas. O Banrisul oferece desconto sobre o total da dívida e também nos juros. O Banco do Brasil deve oferecer descontos de até 92%, além de prazos que podem chegar a 120 meses. Na Caixa Econômica, clientes podem quitar dívidas em atraso há mais de um ano, com até 90% de desconto para pagamento à vista. Quem tem saldo no FGTS pode usar o recurso para reduzir as prestações em até 80% por 12 meses. No Itaú Unibanco, o desconto é maior se a negociação for feita pessoalmente, podendo chegar a 90% em caso de atraso superior a um ano. O banco oferece também a possibilidade de parcelamento em até 60 meses. No Santander, o desconto também pode chegar aos 90%. Para quem estiver com contas em atraso por até 60 dias, o desconto é de até 20%. E o Bradesco informou que vai oferecer prazos e taxas diferenciados de acordo com o perfil do cliente. Vale lembrar que nem todas as modalidades se encaixam nas possibilidades de desconto. É necessário verificar cada caso junto à instituição financeira. O mutirão de negociação vai até esta sexta-feira, dia 6 de dezembro. A Black Friday 2019 teve o melhor desempenho em 10 anos, conforme a Confederação Nacional do Comércio. Conforme a entidade, esta foi a melhor data para o comércio, superando o Dia das Mães e podendo superar até mesmo o Natal. A arrecadação estimada é de 3 bilhões 670 milhões de reais. Esse resultado foi alavancado pela liberação do saque emergencial do FGTS e pela proximidade com o pagamento do 13º salário. As compras pela internet cresceram 20%. Em Porto Alegre, uma amostragem feita pelo Cindy Lojas, junto a 80 varejistas, aponta que o crescimento das vendas deve ficar 6% frente ao evento do ano passado. O assunto agora aqui no NT Sul é política. Nós recebemos o deputado federal Paulo Pimenta, ele que é líder da bancada petista no Congresso Nacional, vai assumir no dia 14 de dezembro a presidência estadual do partido aqui no Rio Grande do Sul. Deputado Paulo, boa tarde, obrigado pela presença com a gente no NT Sul. Olha, pessoal, é uma alegria muito grande poder estar retornando aqui no estúdio. Esse trabalho que vocês fazem é um trabalho fundamental, né? Uma TV que está presente, né, na realidade dos municípios, especialmente do interior. Isso para nós que acreditamos na democratização da comunicação é uma ferramenta fundamental. Então, agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez junto com vocês. Obrigado pela presença. Deputado, creio que o senhor vai concordar comigo que na vida tudo tem dois lados, né?
algo de positivo, algo de negativo. Então eu quero começar, na verdade, fazendo uma provocação ao senhor, que obviamente lidera a oposição ao governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. E a minha pergunta é a seguinte: o senhor consegue elencar um ponto positivo, um acerto do governo Bolsonaro? Olha, esses dias eu fiz essa pergunta para um apoiador do Bolsonaro, né? E disse assim: se tu tivesse que destacar uma coisa positiva que o governo fez durante todo esse ano, o que tu diria? Ele me disse: fim do horário de verão. Eu falei: pô, amigo, então nós não vamos poder concordar com nenhuma, né? Porque eu gosto do horário de verão, né? Me diga uma coisa que melhorou na tua vida depois que o Bolsonaro assumiu. Melhorou a saúde? Não, não melhorou. A educação piorou. Oferta de emprego, um desastre, né? Deputado, muito daquilo que se faz hoje no Brasil, dos projetos que estão sendo apresentados pelo governo na Câmara, são atribuídos a problemas passados, especialmente na gestão petista, né? Começa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, posteriormente com Dilma Rousseff, que passou pelo processo de impeachment. O PT, obviamente, vai criticar as ações do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro e aqueles que com ele governam criticam os governos anteriores e atribuem, né, as medidas amargas a este período. Então a minha pergunta, na verdade, é a seguinte, sobre a questão dos discursos hoje. Porque parece que, mesmo que o PT tenha uma grande bancada, efetivamente tem tido pouco poder de persuasão e para modificar algumas das medidas que são apresentadas na Câmara. Onde está hoje o discurso do PT, especialmente como filosofia, visão de Brasil? Eu estive agora no Congresso do PT e o presidente Lula disse que o PT é acusado de polarizar a política, né? O que para nós não é algo que nos preocupa, né? Porque polariza quem tem opinião, polariza quem tem chance de governar, né? Quer dizer, isso em tudo. Quer dizer, no futebol, polariza os times que estão lá na frente. Polariza quem tem chance de ganhar o título, né? E o PT é um partido que, ao longo dos últimos anos, aqui no Brasil, ou ele governou ou ele teve no segundo turno. Então, as nossas ideias, elas polarizam a sociedade. Mas muito mais do que criticar o governo Bolsonaro, a gente costuma reforçar o nosso legado. Então, eu chego em Cachoeira do Sul, né? Eu converso com as pessoas. Eu digo: olha, o que vocês têm para falar? Nós fizemos o Luz para Todos, que trouxe luz para o interior, não só de Cachoeira, mas de toda a região, milhares de pessoas que não tinham. Nós demos acesso ao crédito, o agricultor comprou trator, comprou implemento, construiu casa, né? O juro para comprar um carro, para comprar uma moto era barato. Nós criamos os institutos federais, as universidades, o filho do trabalhador, o filho da trabalhadora botou filho a estudar, né? Nós criamos o programa Minha Casa Minha Vida, que possibilitou que milhares de pessoas reformassem a casa ou construíssem casa. Nós criamos um crédito para poder as pessoas comprar televisão, comprar geladeira, comprar fogão. Nós tínhamos um crédito específico e barato para que as pessoas tivessem acesso. Isso gerou emprego, a economia se movimentou. Nós acreditamos, né, que o dinheiro na mão das pessoas faz a economia circular. E a economia circulando fortalece o comércio, fortalece a indústria. É por isso que nós aumentamos o valor do salário mínimo, fortalecemos o valor das aposentadorias. Então, esse é o nosso projeto, esse é o nosso modelo, né? Então, eu chego aqui em Cachoeira e eu tenho que dizer: mas no combate à corrupção, será? Mas aí eu lhe faço uma provocação. Na sua opinião, onde que nasceu esse sentimento antipetista, vamos dizer assim, e onde começou a surfar Jair Bolsonaro e essa onda mais à direita? Olha, veja bem, essa história do antipetismo, ela precisa ser olhada de perto, né? Nós lançamos um candidato à presidência da República há 40 dias das eleições, que quem não era ligado à educação ou da cidade de São Paulo não conhecia o Haddad. Nós fizemos 30 milhões de votos no primeiro turno, nós elegemos a maior bancada de deputados e deputadas, nós elegemos o maior número de governadores. Qualquer pesquisa de opinião pública que você fizer, o PT é o partido mais querido do Brasil, né? Um partido que tem, no mínimo, 17%, 18% como patamar. Ninguém tem esse patamar, né? Agora,
nós sabemos que a sociedade brasileira é uma sociedade conservadora. Não é à toa que nós fomos o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Nós somos o país do mundo que mais escravo trouxemos. E as trabalhadoras domésticas, que é a maior herança da escravidão, adquiriram cidadania há pouco mais de 10 anos. Não tinham carteira assinada, não tinham hora extra, não tinham fundo de garantia. Eram obrigados a trabalhar domingo. Dali um pouco, era filho da empregada passando no vestibular e filho do patrão não passando. Um determinado setor da sociedade começou a se assustar. A ocupação de espaço. Começou a haver uma mobilidade. De cada 3 pessoas que já andaram de avião no Brasil, 2 andaram pela primeira vez depois que o Lula virou presidente. E algumas pessoas chegavam nos aeroportos lotados e diziam: o que é isso aqui? Parece uma rodoviária. Porque isso mostra que se a gente der oportunidade, se a gente enfrentar a desigualdade, se a gente tiver uma sociedade que ofereça a todos a oportunidade de ter uma vida melhor, o Brasil pode ser muito mais justo. 6 famílias no Brasil detêm 50% da riqueza do Brasil. Agora, nesse sentido, deputado, o que seria possível fazer? Voltando ao período da gestão petista, uma das principais críticas, especialmente da classe média, é que começava a se sentir estrangulada pelo peso de determinados impostos. Por exemplo, atualização do imposto de renda, que de certa maneira não aconteceu, atualização de FGTS. O governo Bolsonaro representa uma escola clássica, do neoliberalismo, que aposta em enfrentar crimes pela recessão. Tirar o dinheiro de circulação, para evitar que a inflação aumente. Com isso, você reduz juro e com isso também aumenta dólar. Facilita para exportação. É um modelo. Quer dizer, o modelo Bolsonaro é um modelo que tem como alvo principal, por exemplo, vender carne para a China. O nosso modelo era vender carne para brasileiro. Nós aumentamos o poder de compra da classe média, da classe mais pobre. As pessoas tiveram acesso a crédito. Por que no nosso governo praticamente nós estávamos com pleno emprego? Mas uma pergunta, uma vez que, pensando na ideia de oferta e procura, uma vez que comece a exportar mais, e é um mercado considerável, invejável, o mercado chinês, não pode haver também um crescimento no ponto de vista de produção dessa indústria, da agropecuária brasileira para exportação para a China e daqui a pouco reduzir o valor interno também? Eu vi uma entrevista ontem sobre isso. O problema é que a China tem 1,5 bilhão de habitantes. 1 a cada 5 habitantes do planeta é a China. É da China. Nós estamos resolvendo o problema da China, é verdade. Nós estamos abastecendo o mercado chinês que tem uma demanda, é verdade. Esse dólar alto ajuda o chinês, é verdade. Sabe quem é que fazia isso no século XVII, século XVIII? Eram as colônias, abastecendo com o que tinha de bom a Espanha, a França, Portugal, a Inglaterra. Quem estava aqui comia o quê? Comia charque, comia mandioca, o ouro, a prata. Aqui não precisava ter indústria. Afinal de contas, nós somos o produtor de matéria-prima. Isso é um modelo... Então o senhor não acha que seja positivo a exportação nessa ordem? É um desastre. Isso é uma visão não soberana. Tu exporta a matéria-prima a custo de quê? De tirar a capacidade de consumo do consumidor brasileiro. Então você eleva... Bom, nós vamos elevar o valor do salário mínimo, vamos elevar o poder de compra. Ontem eu vi o cara explicando. O preço da carne no Brasil está dolarizada. O preço do combustível nós dolarizamos. O governo Bolsonaro resolveu dolarizar. Tem que parar no dólar. O preço da carne tem que acompanhar o preço do mercado internacional. O preço da gasolina, o preço do gás. Mas o salário também vai ser dolarizado. O poder de compra do trabalhador, da trabalhadora, do professor, da professora, do aposentado. Então você não dolariza o salário, você não dolariza a aposentadoria e você integra o mercado brasileiro de uma forma subalterna. Nós não estamos vendendo carne industrializada. Nós estamos vendendo carne in natura, nós não estamos gerando emprego. Nós estamos vendendo comida. Mas está sobrando? É excedente? Gente, qual é o país que vende comida que não é seu excedente? Qual é o país do mundo? Soja. Bom, mas soja nós temos excedente. Por que a gente não exporta feijão? Porque o nosso consumo absorve.
Deputado, para a gente fechar aqui, precisamos falar um pouquinho sobre Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que é certamente um dos maiores expoentes do Partido dos Trabalhadores. Recentemente saiu da prisão onde estava em Curitiba. Então eu pergunto para você, em primeiro lugar, Lula é inocente? Segunda pergunta, Lula vai ser preso de novo? Olha, eu responderia de outra forma. Lula teve direito a um julgamento justo? Lula foi julgado por um poder judiciário isento? Lula teve um Ministério Público com uma conduta condizente? Ou Lula foi julgado num esquema perverso de um conluio entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, sem direito de defesa e sem direito de valer para ele a jurisprudência consolidada que sempre existiu no Brasil, que ninguém é condenado sem prova. Então, mais do que saber se o Lula é inocente ou não, a pergunta é o seguinte: o Lula teve direito ao julgamento justo? Não teve. Então vamos fazer um acordo básico, tanto como quem acha que o Lula tem alguma coisa para ser investigado, como quem não tem, vamos dar para o Lula o direito ao julgamento justo. Eu acho, eu tenho, né, uma opinião que é pública, de que o Lula não cometeu nenhum crime. Se alguém acha que é normal no Estado Democrático de Direito que um juiz que perseguiu e condenou o principal candidato a presidente da República, antes da eleição, seja convidado para ser ministro da Justiça, caso o adversário ganhe e aceite qualquer lugar do mundo que tu chega e conta essa história, as pessoas ficam abismadas, as pessoas não acreditam. Mais do que convencer as pessoas de que o Lula é inocente, com o convencimento que nós já temos, nós queremos que as pessoas concordem conosco o seguinte: qualquer pessoa tem direito ao julgamento justo. Qualquer cidadão. O senhor gostaria de ser julgado por um juiz que é parceiro da acusação? Imagina num jogo de futebol. Você gostaria que o teu time jogasse contra outro time e depois tu descobrisse que o juiz, né, era amigo íntimo do outro técnico, do diretor, que reunia no vestiário antes, que combinava as jogadas? Conversamos aqui no NT Sul com Paulo Pimenta. Ele é líder do PT na Câmara dos Deputados, vai assumir agora dia 14 aqui no Rio Grande do Sul como líder também na sigla aqui no Estado Gaúcho. Deputado, obrigado pela presença com a gente. Eu agradeço muito a oportunidade. E mais uma vez o nosso obrigado ao deputado Paulo Pimenta do PT, que esteve com a gente aqui no estúdio do NT Sul. E eu quero aproveitar para destacar para você que está nos acompanhando ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo que você pode interagir com a gente. Tem muitas mensagens chegando aqui, inclusive com questionamentos sobre a entrevista feita, não é? Com vários questionamentos ao deputado Paulo Pimenta, e daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui na telinha. A gente sempre incentiva a sua participação. Já já o recado da nossa audiência por aqui. Gente, nós tivemos há pouco tempo o Outubro Rosa, o Novembro Azul e estamos agora no Dezembro Vermelho, campanha que chama atenção para medidas de prevenção, assistência e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV, vírus causador da AIDS, que mata 1 milhão de pessoas por ano em todo o mundo. HIV é a sigla em inglês para o vírus da imunodeficiência humana. Em resumo, o que esse vírus faz é atacar o sistema imunológico, que é o responsável por defender o nosso corpo das doenças. Sem essa defesa, o corpo fica vulnerável e adoece com muito mais facilidade, podendo levar uma pessoa à morte por uma doença que seria curada facilmente se o sistema imunológico estivesse funcionando normalmente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 37 milhões de pessoas estão infectadas com o vírus HIV, causador da AIDS. O número é equivalente à população dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro juntos, e estes são o segundo e o terceiro estados mais populosos do Brasil. Desses 37 milhões, segundo a OMS, só 75% sabem que estão nesta condição e só 60% recebem algum tratamento. Já no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 830 mil pessoas vivem com a AIDS. Desse total, só 129 mil, ou seja, 15%, sabem que tem o vírus. E ainda falando de números, as mortes também são muitas no Brasil, pelo menos 12 mil por ano. E o preocupante é que o vírus tem alcançado pessoas das mais diversas idades. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, em todo o mundo, 2.800.000 crianças entre 0 e 19 anos estão com o vírus. Na semana passada, o relatório Crianças HIV e a AIDS informou que 2018 teve 120 mil mortes de crianças e adolescentes relacionadas à AIDS.
Isso quer dizer que 320 crianças morreram por dia naquele ano. Entre os idosos, os números também são altos e vêm aumentando. Dados do Boletim Epidemiológico de 2017 mostram que, num período de 10 anos, o número de idosos com HIV no Brasil cresceu 103%. Esse aumento segue uma tendência mundial e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, se o ritmo de infecções nessa faixa etária prosseguir desse jeito, em 2030, 70% da população mundial com mais de 60 anos estará infectada com o HIV. A transmissão do HIV acontece de diversas formas. Além da prática sexual sem proteção, o vírus pode ser passado através do compartilhamento de agulhas ou seringas, transfusão de sangue com a presença do vírus, além do uso inadequado de instrumentos diversos, como hospitalares ou de manicure não esterilizados. Vale lembrar que o vírus também pode ser passado de mãe para filho durante a gestação, parto ou amamentação. Com os altos índices nos números de pessoas portadoras do HIV, a recomendação é sempre buscar a prevenção e realizar testes regularmente. Os testes, oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, são realizados com a coleta de uma gota de sangue ou com fluido oral. O resultado sai em no máximo 30 minutos. O Ministério da Saúde alerta que a testagem regular é fundamental para que se busque tratamento no tempo certo, ganhando assim qualidade de vida. E é hora de ver os recadinhos da audiência aqui no NT Sul, a sua mensagem através do nosso WhatsApp 51997697129 e também através do nosso facebook.com/TV Cachoeira. Vamos aqui para a telinha, vamos ver as mensagens? O Sebastião, lá de Curitiba, diz aqui, pergunta para o petista o porquê do Rio Grande do Sul estar quebrado depois que o PT governou o estado. Obrigado, viu, Sebastião, pela sua mensagem que chega sobre a entrevista que nós fizemos com o deputado federal Paulo Pimenta, que é líder do PT na Câmara dos Deputados e que dia 14 assume também a liderança da sigla no Rio Grande do Sul. Acemar, de Cachoeira do Sul, como é que um político com a vivência que ele tem vem dizer essas bobagens? É a opinião do Acemar. O NT Sul nem devia dar voz a um discurso tendencioso desses. Em que mundo ele tem vivido? Acemar, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação, pela sua opinião sobre a postura do NT Sul e sobre a nossa linha editorial. A gente abre espaço aqui para todos os matizes políticos, seja alguém de esquerda, alguém de direita, alguém de centro, para que possamos ouvir aqui todas as vozes, assim como ao longo da semana teremos aqui algumas vozes de direita também, tratando de questões da política brasileira. Obrigado pela sua participação. Octávio, de Cachoeira do Sul, 16 anos no poder, o PT só prejudicou o país e continuam com a mesma ladainha de sempre, diz ele aqui. Obrigado, viu, Otávio, pela sua mensagem também, pela sua opinião. Doni Silvestres, Daniel, parabéns pelo programa. Obrigado, viu, Doni? Obrigado pela sua participação. Aí o Doni mandou, acho que uma foto aqui. Aí está o Doni, olha aí, no lombo do cavalo. Obrigado, grande abraço para você aí, um bom começo de semana. O Luiz Afonso, de Cachoeira, também está com a gente. É um prazer ter a Novo Tempo em nossa companhia na hora do almoço. Obrigado, Luiz. Grande abraço para você, para sua família também. Obrigado pela mensagem. Tem várias mensagens aqui no nosso Facebook, lá em facebook.com/TV Cachoeira. Algumas pessoas discutindo entre elas lá, inclusive. Dá uma passadinha por lá, deixa o seu recadinho também sobre os conteúdos de hoje aqui do NT Sul. O NT Sul desta segunda-feira está chegando ao fim. Para rever as reportagens de hoje, basta você acessar o nosso site novotempo.com/NT Sul. Lá você encontra também materiais de dias anteriores e diversos outros conteúdos. Você pode acompanhar as notícias também pela nossa página no Face, em facebook.com/TV Cachoeira. Fique agora com o Bíblia Fácil. Tenha uma excelente tarde. Tchau!